Graça e paz, que Deus abençoe a todos que acompanham essa leitura bíblica. E a leitura bíblica diária dessa semana, ela tem como tema central a resistência de Mardoqueu. E a leitura bíblica diária de hoje, segunda-feira, 19 de agosto de 2024, encontra-se no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 23, e o versículo número 7. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente ou justo, porque não justificarei o ímpio. Aqui o Senhor, nesta palavra, ele usa da vida de Moisés, a qual o constituiu como libertador de Israel, um líder que libertou o povo através das mãos poderosas de Deus e do seu braço estendido, ali da escravidão no Egito. E o Senhor permitiu, estabeleceu as suas leis, os 10 mandamentos, que é o decálogo, e também todas as outras leis e termos que constituem a legislação de Israel, que são 613 termos, esses termos para poder educar Israel em justiça, para que eles viessem praticar todos os seus atos, as autoridades que foram constituídas por Deus, os reis, os juízes, para praticar esta lei em benefício daqueles que fossem oprimidos, para que a justiça viesse ser estabelecida, para que nenhuma pessoa que fosse justa, ela viesse pagar por um mal ou um erro que ela não cometeu. E estas leis, estes termos, a lei do nosso país, Brasil, ao qual nós vivemos, ela abrange muito dessas leis. Mas, na verdade, na época de Abraão e de Moisés, na época de Abraão, que ainda não existia a lei de Deus, mas já existia uma lei chamada Lei de Hammurabi, ou Lei de Italião, que era uma lei que era dente por dente e olho por olho, uma lei muito severa, e Deus, para poder trazer retidão para o seu povo, para não cometer injustiça, o Senhor permitiu que Moisés, primeiramente para Deus tirar o povo israelita do cativeiro lá no Egito, o Senhor enviou as 10 pragas, mas para tirar o Egito do coração do povo, Deus enviou os 10 mandamentos. E mais esta lei, os 613 termos, abrangentemente, propriamente dito falando. Mas esta palavra nos remete ao tempo, ao livro de Esther, onde esta mulher, que era uma mulher judia, e nós vimos na leitura anterior, a qual ela foi honrada por Deus, porque o Senhor permitiu uma situação para que Esther ela fosse escolhida rainha e governasse ali aquele local, aquele reinado com o rei Assuero, mas também tinha o seu primo, na verdade ele era primo, Mardoqueu, e Mardoqueu ele era funcionário ali do palácio, mas na parte externa do palácio, e Mardoqueu teve um outro homem, um general, um subordinado do rei Assuero, a qual era um homem dos principais, subordinados do rei Assuero. Ele planejou e tramou um plano contra Mardoqueu. Mas Mardoqueu, sendo um homem de Deus, inicialmente ele ficou amedrontado, mas ele confiou em Deus. Mas antes dele receber essa acusação, Mardoqueu, trabalhando ali, ele ficou sabendo que havia uma trama contra o próprio rei, onde 2 homens que trabalhavam para os subordinados do rei tramaram matar o rei. E nessa ocasião, Mardoqueu, ele comunicou com a sua prima Esther, e ela foi comunicar ao rei. E o rei, na sua sabedoria, ele investigou para ver se realmente aqueles fatos eram verdadeiros, para ele poder tomar uma decisão de um rei. O que nós aprendemos? Que nós temos que ser pacientes na nossa vida, temos que
orar a Deus em todas as nossas tomadas de decisões e que nós não temos em nossas mãos o julgamento. Só quem pode, Deus é o nosso verdadeiro, justo juiz, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, o povo de Deus, nós temos que procurar sempre o bom conselho, porque a Bíblia fala que na multidão de conselhos está a sabedoria de Deus. E a sabedoria, ela vem do alto, do trono da graça para nossas vidas. E nós temos que prezar pela verdade e pela justiça. Então temos, dependente, de acordo com alguma situação que se apresenta em nossas vidas, antes de nós tomarmos qualquer decisão, nós oramos a Deus, apresentamos ao Senhor, pedimos para Deus abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso entendimento, e acima de tudo, nós usarmos de misericórdia, porque a Bíblia fala que a misericórdia de Deus é motivo de nós não sermos consumidos. Então, assim como esse Deus é misericordioso, nós ainda, mortos em nossos delitos, Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Assim como Deus usa de misericórdia conosco, nós temos que usar da misericórdia todos os dias da nossa vida, independente de quaisquer situações. Nós temos que aplicar o amor de Deus, ser condizente com a justiça e também usar de misericórdia, porque Deus é misericordioso. Que o Senhor Jesus continue com as suas mãos poderosas estendidas sobre nossas vidas, nos abençoando dos altos céus hoje e para todos sempre. Amém.